Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Vamos estudar perturbação espírita aqui no canal Caminho Espírita, do Livro dos Espíritos, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Capítulo 3 é o prosseguimento da vida física para a vida espiritual. Aqui o nosso livro, o Livro dos Espíritos, da editora LAC, tradução de José Herculano Pires, a melhor tradução da codificação espírita. Eu sou o Paulo Ramos, trago aqui uma frase, um pensamento de Kardec, da Revista Espírita de julho de 1863. Ele diz: o único milagre que o Espiritismo fez, ele o faz todos os dias, levando a Deus os incrédulos, convertendo ao bem aqueles que se dão ao mal, dando a força a vencer as más paixões. Allan Kardec. Está na primeira carta ao cura de Marrouzot. As pessoas às vezes alegam que o Espiritismo não realiza milagres, mas ele realiza todos os dias. É o único milagre que o Espiritismo fez e faz todos os dias, levando a Deus aqueles que são incrédulos, que não acreditam em nada, e convertendo aqueles que seguem o caminho do mal para fazer o bem, dando força para vencer as más paixões. São muitos milagres, né? Muito bem, vamos à nossa vinheta e vamos começar os nossos estudos. Kardec pergunta no item 3 o seguinte, na questão 163, em Perturbação Espírita, ele pergunta o seguinte: deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Uma pergunta bem interessante. Os espíritos responderam: consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. Na questão 164, pergunta Kardec: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? E a resposta: não, pois isto depende da sua elevação. O grifo aí é meu. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. Questão 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Pergunta muito importante. A resposta dos espíritos: uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Esse é o ponto, o grifo aí é meu, né? A prática do bem e a pureza da consciência, o quê? Os sentimentos, as suas ações, a caridade, o bem que ele fez, lhe dá uma consciência tranquila. Isso exerce uma grande influência na sua chegada ao mundo espiritual. Agora temos uma observação de Kardec que diz o seguinte: no momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a sua situação. É aquela situação em que você, se encontrando num hotel, na casa de um parente, quando você desperta, vê tudo assim diferente, você fica meio que atordoado, mas depois você sabe onde você está, né? Na casa de um amigo, de um parente ou num hotel. Lá em Minas se diz assim: on contou. On contou. Onde é que eu estou? Mas ele acaba reconhecendo depois, né? Kardec ainda diz: a lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se extingue a influência da matéria de que se desprendeu, e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos e lhe turva a visão espiritual. E continua Allan Kardec: a duração da perturbação de após-morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de muitos meses e mesmo de muitos anos. Aqueles em que é menos longa
são os que se identificaram durante a vida com o seu estado futuro, ou seja, com a vida espiritual, porque então compreendem imediatamente a sua posição, que se encontram no mundo espiritual já, né? Essa perturbação, diz Kardec, apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia e ferimentos, o espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Apoplexia quer dizer derrame, né? Há um filme muito interessante chamado Sexto Sentido, que passou há algum tempo já nos cinemas. É bem interessante esse filme que mostra essa situação, né? Um psicólogo, um psiquiatra, ele ainda se achando vivo. Eu não vou contar o filme, né, para não perder o interesse, mas ele se achando ainda vivo, ele atua, né, como se estivesse vivendo normalmente na vida física. Bem interessante o filme. Não obstante, diz Kardec, vê o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende por que não a ouvem. Esta ilusão mantém-se até o completo desprendimento do espírito e, somente então, ele reconhece o seu estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Continua Kardec, esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica aturdido com a mudança brusca que nele se opera. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como continua a pensar, como ainda vê e escuta, não se considera morto. O grifo é meu. É bem interessante, né? Essa situação acontece muito. As pessoas continuam ainda, né, achando que estão vivendo na vida física. Eles não compreendem que se encontram no mundo espiritual, até que se desliguem completamente da matéria. Eu deixo aqui para vocês o e-mail da nossa amiga Juliana Rocha, que nos dá apoio aqui no canal Caminho Espírita. julianarocha.digitalmarketing@gmail.com. Ela tem graduação na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Se desejarem, entrem em contato com ela para incrementar os seus estudos, seus negócios, os seus sites, né? E, quem sabe, criar um canal, né, no YouTube para desenvolver e publicar o seu material. Convido a vocês a se inscreverem no canal, cliquem no sininho para que possam receber os vídeos que são aqui editados no canal Caminho Espírita. Todos os domingos às 19 horas estamos ao vivo no YouTube e às quintas-feiras estamos estudando o Espiritismo nos nossos vídeos. Eu agradeço a sua participação, desejo a todos muita paz.